Aloha! Saúde, paz e felicidade, minha amiga e meu amigo. Eu lhes trarei hoje algumas informações sobre o iodo, continuando aquela série de vídeos na qual eu pretendo trazer resposta à pergunta de que somos feitos. Eu tenho repetido que para 95% do nosso corpo são suficientes apenas oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Mas faltam 5% que são decisivos para a qualidade de vida. É impossível imaginar um corpo humano funcionando com esse equipamento todo espetacular sem a presença de 17 outros elementos químicos, ainda que a quantidade deles seja mínima, como é o caso do iodo. O iodo é indispensável para a grávida, porque ela precisa produzir hormônios para ela e para o bebê. Então, principalmente na primeira metade da gestação, o iodo é imprescindível. Existem inúmeros trabalhos mostrando que quando há uma certa deficiência do iodo na gestação, ou as crianças nascem com um retardo mental bastante significativo, ou no mínimo com um QI, que é o quociente de inteligência, abaixo da média. Um outro setor no qual a presença do iodo é indispensável é na pele. As pessoas que têm dificuldade de transpirar também têm mais tendência a ter câncer de pele. Então, se você é um daqueles que tem pouco suor, uma das possíveis causas que deve ser pesquisada é a deficiência de iodo. No homem, para a próstata, e na mulher, para as mamas, a presença de níveis adequados de iodo é indispensável. Talvez este surto de câncer de mama na mulher e de câncer de próstata nos homens tenha relação com essa deficiência de iodo. E é claro, quando nós falamos em iodo, a primeira imagem que vem à mente de todos nós é quanto à tireoide. Fato, porque o iodo é indispensável na produção de duas moléculas que são os hormônios da tireoide. Sem iodo, sem hormônio da tireoide, e baixa função da tireoide é chamada hipotireoidismo. Então são aquelas pessoas lentas, morosas, aparentemente preguiçosas, obesas, da pele seca e inúmeros outros sintomas quando os quadros são bem nítidos. Mas o que nós temos observado atualmente é que um grande número de pessoas sofre de um hipotireoidismo leve e, portanto, não busca tratamento, não procura orientação profissional e talvez passem a vida toda vivendo com uma qualidade menor do que o seu potencial permite. Quando nós falamos de deficiência de iodo, normalmente as pessoas vão para o lado natural e simples de repor iodo. E isso já foi feito, tanto é que o sal que nós consumimos é o sal iodado, embora que nos últimos anos foram reduzidos os índices de iodo de todo o sal. Aqui no nosso país, eu não sei bem baseado em quê. Então, como eu ia dizendo, a maioria das pessoas pensa, então eu vou suplementar. E um francês, Jean Lugol, um químico francês, produziu já há muitos anos uma fórmula que contém iodo inorgânico e iodeto de potássio e deu-se o seu nome a ela, Lugol. E uma boa parte das pessoas que eu conheço acabam suplementando o Lugol. Como é um assunto muito polêmico, sujeito a muita controvérsia, eu não vou opinar a respeito se deve usar ou não. Vocês me perdoem que normalmente eu não sou omisso. E por isso mesmo eu vou lhes trazer qual é a minha percepção. Se nós formos consultar a tabela periódica, nós vamos ver que existem
4 elementos numa mesma coluna. Eu estou falando do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Estes 4 elementos são chamados halógenos. Halógenos porque vem do grego antigo, onde halos quer dizer sal e genes quer dizer gerar. Porque estes elementos eles não conseguem aparecer na forma livre. Normalmente, assim que eles acontecem, eles se associam a outro elemento formando sais. Pois bem, estes halógenos, estes formadores de sais, têm um caminho único para penetrar na tireoide. Para favorecer o raciocínio, vamos pensar que a tireoide tem uma portinha e nesta portinha cabe apenas um desses 4. Os 4 vestem a mesma roupinha, têm os mesmos disfarces, todos eles conseguem passar pela porta da tireoide. Com a abundância do flúor nos dentifrícios, com a abundância do cloro na água, com a abundância do bromo nas massas, naquele pãozinho francês gostoso que quase todos apreciamos, o que acontece é que há uma oferta muito grande destes 3 e o iodo fica para trás. O que acontece é que a nossa tireoide fica deficiente, ela não consegue captar o iodo, porque quando ela vai buscar o iodo, pela porta está entrando flúor, está entrando bromo, está entrando cloro. Então a minha sugestão é simples. Antes de pensar em suplementar, porque tem os seus inconvenientes e tem aqueles que condenam o uso deste suplemento, vamos pensar seriamente em como reduzir, sem prejuízo para a saúde, a ingestão de flúor, de cloro e de bromo. Porque pensando assim, se são reduzidas as quantidades desses 3 elementos, a porta vai estar de vez em quando livre para a entrada do iodo. E aí a nossa tireoide vai produzir o T4 e o T3, que são fundamentais para obtermos energia, para funcionarmos a todo vapor, para realizarmos todo o potencial para o qual Deus nos criou. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link que encaminha você para os demais vídeos que eu publiquei sobre os elementos componentes do corpo. Se for do seu interesse, clica lá e veja. Eu espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido do seu gosto. Se foi, compartilhe aí com mais pessoas. Assim, saúde, paz e felicidade para você e também para todas as pessoas de quem você gosta. Alô?